Olá, professores, tutores e equipe Uninter. Sou o aluno Celso Ricardo Quarentei, RU 223-6620, da licenciatura de Sociologia. Estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre prática e produção sobre violência contra a mulher. Observando tudo que nós estudamos sobre este assunto, entendemos que a violência contra a mulher no Brasil, diz o Instituto Datafolha e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 76% das violências acontece na região Nordeste e 73% no Sudeste, mostrando que a violência a favor das mulheres é gritante e assustador na nossa nação. Por isso esses números provam como o Brasil tem violentado suas mulheres. E o Brasil precisa observar com muito mais carinho essa situação que tem acontecido. Porque isso tem fragilizado, tem machucado as mulheres e deixado elas em situações muito difíceis, principalmente na esfera física e na esfera emocional. A violência e as suas consequências físicas e emocionais são muito grandes. O que acontece quando elas sofrem a violência física, a violência contra elas? Primeiro, ela sofre de ansiedade, depressão, a violência psicológica sistemática, traz sensação de medo, de incapacidade, tanto transtornos físicos como transtorno mental. Então, por isso que é importante nós atentarmos a essas situações que acontecem com a mulher que sofre da violência. Outra situação são as violências psicológicas. É uma forma grave de agressão sem contato físico. São aquelas que são manipuladas na esfera emocional, em que os homens fazem com as mulheres. Ameaças, chantagem, humilhação, a monopolização tomada de decisões, o controle, o insulto, comparações desqualificadas, gritos, as provocações, as indiferenças e o assédio moral. Isso trabalha muito na mente da mulher e faz de tudo para impedir que elas venham tomar um passo, uma atitude contra essa violência. E os homens utilizam dessa violência do caráter psicológico para ganhar espaço sobre a mulher, para que depois venha conseguir o que eles desejam, que é a violência sexual e a violência física. Outra violência sexual contra a mulher é a que eu disse agora, que é a violência sexual, que traz a pressão psicológica, práticas que as mulheres não gostam, são forçadas a fazerem, senão muitas delas são violentadas fisicamente, negar a utilidade de preservativo, ou o sexo forçado com a utilização da violência, que é o estupro. Então essas coisas têm acontecido, e têm destruído muitas mulheres. Eu sempre digo que mulheres, quando passam pela violência, elas se transformam mortas-vivas. Por quê? Porque elas estão vivas, mas por dentro elas estão mortas, porque foram violentadas, foram machucadas. E a sociedade precisa ver estes números, rever esses números, para que possam tomar uma atitude a favor da mulher, para que possamos diminuir esse caso de violência, tanto física como emocional, que a mulher sofre no seu dia a dia. A violência moral e econômica também acontece. Como assim? A violência moral é aquela ligada à calúnia, injúria e difamação. A violência econômica, ela traz que o agressor controla o seu dinheiro, controla os seus desejos, controla a sua propriedade, destruindo os seus sonhos, os seus objetivos. E isso tem acontecido nesses dias.
né? E as mulheres, às vezes, à procura de um relacionamento saudável, encontram homens violentos, homens que fazem dessa violência moral e econômica e atingem elas de uma maneira tão forte que muitas dessas perdem até bens, perdem dinheiro por ser atingidas por essa situação. Observando o mapa da violência da mulher no Paraná e colocando neste mapa a cidade de Mandirituba, nós observamos que agora, nessa pandemia, as mulheres no Paraná sofreram 17,% de agressões. Então, olha a situação no Paraná. Foram passados de 40 a 47 casos. Em março, registrado 20 feminicídios. O que podemos dizer é que esses são casos que foram apresentados para a delegacia. Existem pessoas que sofrem da violência, mulheres que sofrem da violência e não vão à delegacia denunciar o agressor. Olha que interessante, nos meses de abril, né, ainda na vivência da pandemia, são 27 casos registrados em 2020, né, contra 20 de 2019. Um aumento de 35% e um avanço de 17,5%, né, da violência. Isso só, né, no enfrentamento, na presença da pandemia, onde as famílias estão mais juntas em seus lares. Olha o perigo da violência acontecendo, né, neste tempo de pandemia. Outros registros interessantes que podemos dizer que em 2019 chegou a 26.228 ocorrências de violência doméstica. Dessa violência, agressão verbal e violência física. Isso no ano de 2019, né, que dá um aumento de 24,6%. Então você vê que os números só têm a crescer. E isso é um perigo, né, quando não é trabalhado a violência contra a mulher, a comunidade envolvida, a comunidade participando para impedir que essa violência aconteça. Olhando essa situação de uma maneira geral e observando a nossa cidade, aqui na nossa cidade, o machismo, né, e a fragilidade das mulheres prevalece. Então, o machismo do homem, ele acha que ele tem o direito de violentar uma mulher, tem o direito de violentar a sua companheira, a sua esposa, né, enfim. E isso é um agravante na nossa cidade. Outra coisa que me chama a atenção é que muitas mulheres que sofrem a violência física ficam caladas, não denunciam, com medo que o agressor possa também retirar a sua vida. Outra coisa que nos chama a atenção é a pressão familiar em não denunciar. Muitas das denúncias sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher, muitas vezes vêm dos vizinhos, que denunciam para a polícia o que está acontecendo do lado da sua casa. Outra coisa muito importante entendermos que muitas vezes essas denúncias chegam muito tarde e às vezes acontece a morte, problemas de saúde na esfera física e também na esfera, né, física e emocional. Mandirituba é uma cidade extensa, rural. É grande a distância da região urbana da região rural. Então a violência contra a mulher acontece, mas nunca chega aos setores de denúncia, né, essas situações de violência contra a mulher. E isso prejudica muito, principalmente as mulheres e os filhos que estão vivenciando. Uma coisa interessante que diz Eudir Girodo, que a Lei Maria da Penha não consegue prevenir ou punir e erradicar totalmente a violência contra a mulher,
porque a lei do pecado continua dando cobertura aos seus agressores. Isso é uma tristeza, porque muitas vezes a mulher é colocada como inferior e o homem como superior, o homem como o senhor, e muitas vezes ele aproveita desta autoridade de ser o provedor para violentar a mulher e deixar a mulher com a baixa estima lá embaixo para prevalecer em muitas situações. E concluindo essa minha palavra, a entrega do meu trabalho, eu acredito que a comunidade ela precisa estar aberta para conversar sobre esse assunto, quebrar alguns conceitos herdados pelas famílias, né, e se enfrentar as violências que têm destruído fisicamente e emocionalmente as mulheres. Os conselhos municipais têm que estar mais abertos para defender a mulher, não defender o agressor. Por isso os conselhos têm que estar com os olhos abertos e atentos a tudo que está acontecendo ao redor da sua comunidade, para que venha tratar os agressores como deve ser tratado, como agressores. E eles precisam serem punidos para entender que a mulher não nasceu para ser violentada, nasceu para ser cuidada e respeitada. Outra coisa muito interessante é que a maioria da família, da sociedade, protege o agressor. Porque o agressor é visto na comunidade, o violento se esconde numa capa de bom homem, como o provedor, o trabalhador. Mas em casa, em quatro paredes, ele é uma pessoa violenta, que trata esta pessoa com violência, tanto emocional e às vezes física. E isso precisa mudar. A mulher precisa ser valorizada e cuidada, tanto pela sua família, como também pela sociedade. Este é meu trabalho que eu apresento sobre a violência da mulher. Quero agradecer ao Polo de Mandirituba, da Uninter, toda a equipe de trabalho, aos professores, aos diretores da Uninter Paraná. Meu muito obrigado, um Feliz Natal e um ano de prosperidade e de bênção para a vida de vocês. Deus abençoe e um bom dia para vocês.